Então, bom dia a todos os irmãos. Já falei com vocês aqui pela manhã, né? Para mim é uma honra poder estar com vocês aqui. É muito educado e correto quando a gente vai na casa de outra pessoa fazer o quê? Se apresentar, correto? Então, o irmão já colocou aqui, meu nome é Maicon Bruno. Nós estamos aí com essa mensagem já há algum tempo, mensagem 88. Nós temos um canal no YouTube chamado Ministério de Publicações 88, e nesse canal nós fazemos traduções de pastores americanos que pregam essa mensagem para a língua portuguesa. Então nós já temos aí esse ministério há um bom tempo, publicamos alguns livros relacionados à mensagem 88, e agora nós temos um outro ministério chamado Like Knock Brasil. E esse ministério é um centro de saúde e evangelismo. Eu morei nos Estados Unidos há quase 6 anos e lá eu trabalhei numa clínica natural chamada UT Pines, lá no Alabama, lá com os negros americanos, perto de Cuba, perto de Miami, e lá nós fazíamos os remédios naturais para os pacientes. Os médicos lá nos passavam a receita ali e a gente confeccionava os remédios para os pacientes. E nessa clínica nós tratávamos os pacientes somente com coisas naturais. Nenhum tipo de remédio químico, né? Nenhum tipo de remédio convencional, mas ali nós tínhamos bons resultados com pacientes que vinham de todos os Estados Unidos. E interessante que nós aqui na cidade, né, nós temos uma certa dificuldade em dar estudos bíblicos para pessoas de uma fé um pouco mais diferente da nossa, como os maçons, né? É difícil a gente dar um estudo bíblico para uma pessoa maçom. E lá um dia eu estava andando assim e tal, e quando eu olhei para um carro de um paciente nosso, era o quê? Um maçom. Então, ou seja, a obra médico-missionária, ela quebra barreiras, né? E o maçom veio tratar com a gente, deixou o dinheiro ali no ministério, e de quebra recebe o quê? O estudo bíblico. Porque o melhor estudo bíblico é o quê? É o seu exemplo. Não é propriamente você estudar com ele a Bíblia ali aberta, que é uma bênção. Quando a pessoa aceita estudar com você ali a Bíblia, é uma bênção. Deus está operando. Mas mais do que isso, é a pessoa ver em você a Bíblia aberta. O que converte mesmo as pessoas é o seu exemplo de Bíblia aberta. O apóstolo Paulo disse assim, cartas vivas, né? O que ele está falando com isso? Que eu e você, quando somos cartas vivas, assim nós iremos converter as pessoas. Então, esse é um pouquinho da minha história, e nós estamos com um projeto de abrir aqui em Santa Catarina uma clínica natural, certo? Para atender as pessoas, e o sul do país é o lugar que Deus escolheu para o adventismo iniciar, né? Eu estive 4 semanas atrás, lá em Lajeado Baixo, em Gaspar Alto, na primeira igreja adventista, né? E ali estive no cemitério dos pioneiros, e como eles deram sangue pelo adventismo, né? E aqui no sul do país nós não temos uma clínica assim com exponencial para tratar as pessoas, né? E até em relação aos ministérios, nós temos poucos ministérios aqui relacionados a outras partes do Brasil, como Minas Gerais está cheio, São Paulo, Espírito Santo, lá em Pernambuco. Então, eu fico muito feliz, irmão Edson, pelo Ministério MEP aqui em Santa Catarina. Nós viemos ali perto de Blumenau e andamos e tal, e aceitamos de bom grado o convite. E saiba que estaremos sempre dispostos a estar aqui contribuindo com vocês, e eu já considero parceiros o MEP com o Ministério Like Knock Brasil. Nosso muito obrigado. Então agora eu quero que todo mundo se levante, vamos lá, todos em pé, vamos lá, vamos sair da cadeira, vamos lá, levantando todo mundo, tira o celular do bolso, tira a carteira do bolso, tira o que você tiver do bolso, dê espaço, vamos lá, dando espaço um do outro assim, ó, abra os braços assim, tem que dar espaço, isso, gostei, mais espaço. Isso, aham. Olha aí, tá? Gostei, bonito, hein? Maravilha. Sabe que a Sora White, ela no livro Educação, isso, não, agora já pode relaxar, pode ficar assim.
Ela diz no livro Educação que o professor, ele deve ensinar os alunos a respirar. E eu vejo pessoa que não respira, irmão Edson. Ela faz assim, ó. Isso cria na pessoa ansiedade. Ela não sabe nem respirar. Então, nós, como professores, temos que ensinar os alunos a respirar, irmão. Sabe por quê? Você tem um órgão no seu corpo, bem no meio aqui, chamado pulmão. E o pulmão, ele tem capacidade, um pulmão adulto de um homem, tem capacidade de uma capacidade de ar ali em torno de 6 litros de ar. 6, eu falei 6, hein? E quando você respira, você tem que fazer essa troca de ar de aproximadamente 4 litros de ar. E tem pessoas que não fazem isso. Por isso que tem dificuldade até no falar, dificuldade de caminhar, dificuldade de fazer atividade física, porque não sabe respirar. Vamos então fazer uma respiração correta? Vamos lá então? Fazer essa troca de ar de 4 litros. Eu não falei 1 litro, eu falei 4 litros. Vamos fazer isso então? Vamos lá então, olha, pegando espaço. Isso, pegou espaço entre as pessoas, certo? Você vai abrir aqui o seu braço lá na frente e vai, ó, inspirando. Inspira, inspira. Enche o pulmão. Inspira, Emanuel, inspira. Vamos lá, irmão Everaldo, inspira. Inspirou, travou, segura, segura, não solta, não solta, vai lá, segura, segura, não solta o ar, segura mais um pouquinho, isso, você não vai morrer, você segura, vamos lá, segura, irmão Edson, tem que segurar, aí, agora soltando bem lento, soltando pela boca, bem lento, solta bem lento, isso, relaxa, relaxa, vamos lá, novamente. Inspira pelo nariz, Deus fez o teu nariz para você inspirar por aqui, para aquecer o teu ar para ir para o pulmão. Vamos lá então? Novamente, braço aqui na frente. Vamos lá. Inspirando, inspira. Inspira, irmão. Isso, está bonito, hein? Está ficando bonito. Inspira, inspira. Enche o teu pulmão, enche. Vamos lá, irmão Lorival, enche o pulmão. Encheu, travou, não solta. Inspira, fica lá, travou o Edson, vamos lá, apneia, vamos lá, hein? Segura, não solta, vai lá, segura, é para forçar o pulmão. Tá começando a arder? Então tá ficando bom, vamos lá, segura, soltando bem lento. Pela boca, solta bem lento. Já tá começando a relaxar, olha que delícia, hein? Que bom, vamos lá? Último exercício, vamos lá? Último exercício, vai lá. Relaxa bem. Se prepara, isso é exercício para a sua respiração. Braço na frente, vamos lá, é a última. Bem bonito, agora é para extravasar o teu pulmão, hein? Vamos lá, bonito, vamos lá. Braço na frente, abrindo. Inspirando. Inspirando, vai, pelo nariz. Travou. Não solta. Não solta, segura! Soltando bem lento. Solta bem lento pela boca. Vamos, bem lento, bem lento, bem lento. Uau! Que maravilha! Os teus alvéolos funcionando, o teu pulmão funcionando. Pode sentar. Desculpa? Deu até sono. Deu até sono, porque relaxou. Olha aí, que ótimo, maravilha. O professor tem que ensinar as pessoas a respirarem, né? Como você vai sentar? Vamos lá, olha só, irmãos. Se você sentar assim, você sentar assim, o teu pulmão fica o quê? Pressionado. Você vai respirar correto? Não, por quê? Está pressionado. Como é que deve sentar? A senhora White fala isso. Lá atrás do teu cóccix, lá na cadeira. Olha a coluna, arrombou, hein? Tá bonito, hein? E agora o teu pulmão? Tá livre para quê? Para respirar. Respira fundo e solta o ar. Maravilha? Vocês estão de nota 10. Muito obrigado. Pois não? Bom, pode falar. Oi? Ah, tá. Ok. Maravilha. Vai lá, vai forçando. Isso, respira. Irmãos, então para mim é uma satisfação, um privilégio estar com vocês aqui.
Nós estaremos hoje num dia bem intenso, viu? Hoje é a primeira palestra, irmão Edson, mas nós temos mais 2 palestras à tarde, né? E nós teremos, então, a nossa mesa redonda. O que é mesa redonda? Nos Estados Unidos é muito comum, nos seminários nós temos o panel. Panel em português significa mesa redonda. Você vai fazer as suas perguntas, e agora eu quero que a irmã, por favor, pegue ali os papéis, caneta, né? E vai distribuir para vocês. Papel e caneta na mão, você vai fazer as perguntas nesses papéis, e na mesa redonda, antes da mesa redonda, você vai entregar para a nossa secretária, que é quem é a secretária, irmão Edson? Sua esposa? Olha lá. Vai entregar para a irmã Ana os papéis, a irmã Ana vai então depois entregar para a gente, e a gente vai ler esses papéis com as perguntas na mesa redonda. E nós teremos ali um debate, uma discussão amigável, para que a gente possa aprender aí com os irmãos, tá certo? Mesa redonda. Assim fica um seminário bem organizado, né? Fica bem assim, didático também. As minhas palestras eu gosto da interação das pessoas, sabe por quê? Benjamin Franklin, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, disse certa vez bem assim, ó, tu me dizes que eu esqueço, tu me ensinas que eu me lembro, tu me envolves que eu aprendo. Vamos lá então? Tu me dizes que eu esqueço, tu me ensinas que eu Tu me ensinas que eu me lembro. Tu me envolves que eu o quê? Eu aprendo. Então, o método pedagógico, o melhor é quando você envolve as pessoas. E quando você lê o livro Educação, você vai entender que a Sora White, ela disse que o professor tem que envolver os alunos. Não é simplesmente chegar... escreve aí e faz lá. Não. Isso é catolicismo. O catolicismo está ali para ditar para você o que você tem que fazer. O protestantismo, o adventismo, tem que levar o aluno ao conhecimento. A Sora White diz no livro Testemunho para a Igreja que o professor não é para passar conhecimento. O professor é para levar o aluno ao ground of knowledge. O que é isso? Ao patamar do conhecimento. Em outras palavras... Seu nome, irmão, desculpa? Eu vou pegar o irmão César pela mão, eu como professor, e vou levar ele ao patamar do conhecimento. Ele lá vai aprender sozinho. Por quê? Ele não pode sair daqui dizendo, o Michael me ensinou. O irmão Michael. Eu aprendi como? O Deus do céu. Mas quem foi o instrumento para chegar ao patamar do conhecimento? O Michael, o professor. Então, nós, como alunos, como professores, temos que levar as pessoas ao ground of knowledge, ao patamar do conhecimento. Escola Sabatina, professores, a gente deve levar os alunos a debate, a falar, a expressar o seu conhecimento. E aqui, agora no sermão, agora são 10 para as 11, eu faço sempre a pergunta para as pessoas não ficarem bravas. Até que hora que eu posso ir, irmão Edson? Temos uma hora. Uma hora, maravilha. Então, quase meio-dia a gente vai, tá certo? Então, aqui nesse momento eu coloco minha disposição para nós termos aqui esse debate. As perguntas é para a mesa redonda, mas aqui vocês podem expressar suas opiniões, certo? Eu quero que seja bem interativo e bem pedagógico. Nós vamos estudar nessa manhã 7 armas para você vencer as tentações. Eu falei 7 armas, eu não falei 6. Eu falei quantas? 7 armas. E durante o sermão eu vou estar perguntando para você quais são as 7 armas para vencer as tentações. Então você anote aí que no final nós vamos perguntar. Se você faz um cursinho pré-vestibular para passar no vestibular, tudo que o professor ele fala, um bom aluno faz o quê? Por que anota, irmão? Você falou anota. Ele vai lembrar outra vez que ele vê aqueles assuntos ali, ele vai lembrar. O que é, irmão? Porque está escrito. Porque está escrito, o papel não muda de ideia. Você colocou ali e você não esquece. Então, por favor, anotem. E não só hoje. Quando o irmão vier aqui pregar, põe no papel. Sabe por quê?
Se você está assim, um papel e uma caneta, o diabo vai falar assim, ih, olha para o teto. O teto está faltando um verniz. Ó, a parede aqui está... Olha, o chão aqui. E começa a criticar. Tem um piso diferente ali, tia. E agora? É bem isso. Essa é a tendência do ser humano, ver o erro. Quando você está centrado com papel e caneta, fala, irmão, o que você está pregando? Deixa eu ver. Tá. Você anota isso. Final do sermão, você vai estudar para ver se o pregador está correto. Você não deve sair daqui dizendo, eu vou agora seguir porque o Maicon falou. Está errado. Eu não sou católico, não sou padre. Eu sou apenas um professor que estou aqui para passar um conhecimento. Você tem que estudar por si próprio. Combinado? Maravilha. Vamos lá então estudando as 7 armas para vencer as tentações. Então, eu vou pedir para o nosso amigo Emanuel colocar ali para a gente o nosso primeiro slide. Colocou lá? Quer me ajuda? Vamos lá. Você achou o arquivo? O que aconteceu? Agora foi. Achou? Isso, maravilha. Então vamos lá. O título da nossa pregação agora de tarde é As 7 armas para vencer as tentações. Aqui é o logo do nosso ministério, tá certo? Por que nós colocamos Like Enoch Brasil? A senhora White diz que aqueles que vão passar pelo templo de Jacó, eles têm o caráter piedoso de quem? E quem foi Enoque? O que é andar com Deus, irmão? Espiritualmente, orando, jejuando, fazendo tudo isso. O que mais? Tá bom, o que mais? O que significa andar com Deus? Obedecer, o que mais? Vencer as tentações. Vencer as tentações, o que mais? O que é andar com Deus? Não tem medo de guardar as suas tendências, né? Os seus gostos. Gostei dessa resposta, muito bem. Então o nome é Like Enoch Brasil. Aqui tem um logo, o que vocês conseguem ver desse logo aqui? O que vocês imaginam? Um sol. O que é isso daqui? Água, grama e sol. E aqui, esse negocinho aqui, ó. É uma árvore, né? Então, o nosso ministério é baseado na agricultura. A senhora White diz que a verdadeira educação está onde? Na agricultura. Então, o nosso ministério é isso daqui, ó. Agricultura para salvar as pessoas. Obra médico-missionária e a pregação da mensagem 88, né? Aqui nós temos as 2 bandeiras, devido minha família mora nos Estados Unidos, né? E a gente tem essa raiz lá nos Estados Unidos. Embaixo da tradução que está escrito lá? Não. Aqui é Centro de Saúde e Evangelismo. Like Enoch Brasil é como Enoch no Brasil. Esse é um resumo. Como Enoch no Brasil. Esse objetivo é formar pessoas que são como Enoch. A senhora White disse certa vez, ali perto de 88, ela falou que naquele tempo há Enoques entre nós. Uau! Isso me arrepia. Há pessoas prontas para a transladação entre nós? Através de que mensagem? A mensagem de 88. Maravilha, vamos lá. Pode passar. Muito bem, se nós queremos saber como tratar uma doença, nós temos que ir em um médico para saber o diagnóstico correto. É isso mesmo, irmão? Se eu quero tratar de um câncer, eu tenho que saber exatamente em qual parte do corpo está esse câncer, e assim por diante. Então, para nós sabermos como vencer as tentações, quais são as armas, nós temos que diagnosticar corretamente a doença do pecado. Vamos lá, o que é pecado? 1 João 4,8, abra sua Bíblia e vamos ler comigo. Irmão, você vai ser o primeiro. 1 João, vamos lá. 1 João 4,8, o que diz lá? Isso, 1 João 4,8, o irmão vai ler pra gente. Bem rapidinho, para a gente ganhar tempo. O que é pecado? Vamos lá. 1 João, vamos lá. 4:8. Fala bem alto. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 4:8. 1 João 4,8. 4:8.
Isso. Então, eu acho que é segundo. Então, é segundo João. Vê lá. Vamos lá, segunda. Ah, então, eu já acho aqui pra gente. Só um minutinho, irmãos. Eu acho que pegou que ler a primeira João 3:4. João 3:4. Vamos lá. 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado Perfeito. também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado, então? Não é minha natureza. Tem certeza? Quem acha que pecado é natureza? Quem acha que pecado é transgressão da lei? Maravilha, vocês estão certos. A minha natureza não é uma ofensa a Deus. A ofensa a Deus é a atitude que eu tenho na hora da tentação em ser rebelde a Deus, quebrando a lei de Deus. Então, o pecado é a transgressão da lei. Segundo, vamos lá, esse pecado que é a quebra da lei, seria uma ofensa a Deus? Abra sua Bíblia em Números 5, verso 6. Números 5, verso 6. A senhora pode ler para a gente, irmã? Números 5, o verso 6. Número 5, o verso 6. O que diz lá? Número 5, o verso 6. Disse aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma é culpada. Alguém tem outra tradução? O irmão Edson? Fala os filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum pecado que cometem os homens, uma transgressão contra o Senhor, essa pessoa será culpada. Outra tradução? Números... Pois não, pode ler, irmã. Diz aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Pois não, irmão, você. Deem seguidas instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, perder, Opa! a pessoa será culpada. Então quer dizer que o pecado é uma ofensa ao caráter de Deus, é isso mesmo? Maravilha, ótima tradução. Então veja, o pecado é quebra da lei de Deus, o pecado é uma ofensa a Deus. Vamos então ver onde acontece o pecado, em que momento? Gênesis 2, 16 e 17. Abra sua Bíblia em Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Irmão Lorival, por favor. Gênesis 2, 16 e 17. O que diz lá? Gênesis 2, 16 e 17. Bem alto. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. Vamos lá. Agora você vai ler do 3, 1 a 6. O Gênesis 3, 1 a 6. Mas a serpente mais... Isso. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens, o Senhor Deus que fez, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: os frutos da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Muito bem. A tentação é uma insinuação do diabo para você não crer na palavra de Deus. E nesse momento,
a tendência do ser humano é o quê? Parlamentar com o inimigo. Não foi assim com Eva? O diabo veio ali para ela e Eva começou a parlamentar, olhar, e aquela coisa toda, e aconteceu o quê? O pecado. Então, o pecado acontece na hora da tentação. E a tentação é uma insinuação para que eu e você não mais creiamos na palavra de Deus. E daí fica o grande conflito na sua mente. Agora eu vou seguir o quê? A insinuação do diabo ou a ordem de Deus? Isso é tentação. Como a gente consegue vencer as tentações, então? Vamos lá, próximo slide. Jeremias 50, verso 20. Mas espera aí. Se o pecado é a transgressão da lei, se o pecado é uma ofensa a Deus, e se o pecado ele acontece na hora da decisão da tentação, aqui nós temos uma profecia, Jeremias 50, verso 20. A irmã Sheila vai ler para a gente bem alto. Jeremias 50, verso 20. Eu não tenho mais esperança, então. Como assim? Como eu vou vencer o pecado? Olha só. Será que há alguma promessa que diz que o pecado será erradicado? Vamos lá, irmã. Jeremias 50, verso 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Muito bem. Essa é uma profecia? O que vocês acham? Na eternidade, né? Depois da gente subir ao céu com Jesus, não vai ter mais pecado. Tá, todos concordam que essa profecia é para a eternidade ou é aqui na Terra? Vamos lá. Que essa profecia ela vai se cumprir quando? Na eternidade? Levanta a mão, quem concorda com isso? Ninguém? Tá. Quem concorda que essa profecia é para a Terra? Ok. Maravilha, aleluia! Que dias são esses? Hã? Quando começou o tempo do fim? Hã? Vamos lá, irmãos. Vamos lá, adventistas. Quando começou o tempo do fim? Muito bem. Essa profecia começa quando, então? Quando começou a contagem dos 154 mil? O selamento? Maravilha, em 44. Então essa profecia que a irmã leu, Jeremias 50, verso 20, é para quando? É para o futuro ou para hoje? É para quando, irmão? Para hoje, para agora. Como que eu e você, então, podemos estar nessa profecia? Que o próprio Deus vai falar assim, ô diabo, seguinte, você falou que não podia, as pessoas não podiam obedecer, né? Olha ali. Olha ali, diabo, fala. Não foi assim com Jó? Quer dizer então que lá na terra é tudo teu, lá você é o príncipe daquele mundo? E Jó? Ele é teu, Jó? Mas Jó não tá. Então vai lá, pega na família, pega as riquezas, pega a saúde, só não mata ele. Tenta, vai lá. Vamos ver quem é o mentiroso, eu ou você? Né? E assim vai ser com o povo de Israel, os remanescentes, né? Deus vai falar, tenta eles, vai. Você... A gente vê pregador aí, pastor falando que até Jesus voltar não pecar. Irmão, nós não estamos aqui para falar dos pastores e nem do que eles... Não, só um pouquinho. Nós não estamos hoje aqui para falar do que os pastores pensam. Nós estamos aqui para falar do que Deus diz, está escrito. E nós vamos estudar no positivo, não no negativo. O que eles dizem de mal, fica para lá. Nós hoje vamos falar do positivo. Vamos lá, segundo verso, Sofonias 3,13. Sofonias 3,13. Quem está na vez, o irmão pode ler para a gente, por favor? Sofonias 3,13. Sofonias 3,13. O que diz lá? Bem alto, irmão. Sofonias 3,13. O remanescente de Israel. Parou! Você disse o quê? Só os remanescentes, então, é para isso? É isso? Tá, vai, continua. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, não mentirão, nem enganarão uns aos outros. Esse remanescente de Israel não são os 144 mil? Concordam comigo? Então essa profecia ali é só para quem? É para a igreja inteira? É para os pastores? É para a igreja? Não, não é para todos. É para quem só?
Para os remanescentes, garoto, gostei? Vamos lá então. Apocalipse 3:21. Então vamos lá. Se há uma profecia que está dizendo que haverá um povo que terá vitória sobre o pecado, né? Como chegar lá? É isso que a gente precisa. Não precisamos falar de coisas ruins da igreja, a gente precisa falar de solução, irmão. Falar de doença, isso cria doença. Isso cria criticismo, isso cria amargura no meu coração. Eu quero falar de solução, de remédio, de cura. E qual que é a cura para a Laodiceia hoje? Apocalipse 3:21. O irmão, por gentileza. Apocalipse 3:21, bem alto. Ao que vencer... Espera aí. Ao que vencer ou ao que perder? O que está escrito aí, irmão? Na tua Bíblia está como? Vitorioso. Mas não é o que perder? O vencedor. Então, irmãos, fiquemos com o que a Bíblia diz. O que o pastor fala que é errado, entra aqui e sai ali. Fiquemos com a Bíblia. De novo, irmão. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O povo de Deus escuta a palavra de Jesus Cristo. E Jesus está dizendo o quê? Ao que o quê? E como que a gente vai vencer? Leia de novo esse verso. Vamos lá, irmão. Apocalipse 3:21. Ao que vencer? Ao que vencer, eu te concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu... Opa, parou! Método de 88. Assim como... Parou. Resumiu a Bíblia ali, irmão. Nós vamos vencer assim como o pastor venceu? É isso? Como Jesus venceu. Gostei. Vamos lá, então. Próximo. Olha o que está escrito ali, ó. Irmão Emanuel, leia pra gente bem. Oh, desculpa, a sua esposa vai ler pra gente, é a sua vez. Viver a lei de Deus na humanidade. Seria exemplo a toda a raça humana. Quem é o meu exemplo? Quem é o meu exemplo? É o pastor? É a igreja? É o irmão? Quem é? Quanto mais eu me torno dependente de Cristo, mais eu me torno semelhante a Ele. Quanto mais eu fixo o meu olhar para os pastores, para o homem, eu me torno mais semelhante a quem? Ao homem. Viver Cristo. Próximo. Salmo 55, verso 17. Vamos começar agora 7 armas para você vencer as tentações. Agora é a vez de Emanuel, vai ler para a gente. Salmo 55, verso 17. Irmão Edson, tá anotando aí? Vamos lá, vou perguntar, hein? Salmo 55, verso 17. Primeira arma para vencer as tentações. Salmo 55, verso 17. Abra sua Bíblia, irmão Emanuel. Cadê a arma? À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas feitas, vencerei a ele e ele dará minha voz. Primeira arma para tu vencer a tentação, anotem aí no papel. Oração 3 vezes por dia. Irmãos, falar sobre vitória sobre o pecado e não falar dessas 7 armas para vencer as tentações é utopia. Jesus, ele tinha 3 momentos de oração individual. Daniel também tinha isso ou não? Ele foi quase morto pelos leões porque tinha esse momento de oração, ele com Deus. E isso é um exemplo para mim e para você, para vencer as tentações. Como que deve ser feito esse momento? É o culto da família? Não. É o seu momento individual, você e Deus. E por que ele começou o verso à noite? Por quê? Porque começa o dia à noite. E a segunda oração é quando? Isso, e a terceira? Muito bem. Então vamos lá. Se eu e você queremos vencer tentações, nós temos que ter esse tipo de oração. E esse tipo de oração não é uma oração que você fica fazendo grandes pedidos para Deus. Como é que era a oração de Daniel? Como é que era a oração de Daniel, irmão, nesse momento de 3 períodos por dia? Ele não era bem esse momento, irmão. Ele abria a janela e falava o quê? Jerusalém para fazer o quê? Adoração, quase isso. É adoração, mas algo mais específico. A Bíblia fala. Irmãos, já leram o livro de Daniel? Quase isso, vamos lá. O que ele fazia
nessa oração? Daniel, alguém já leu Daniel? Ele dava graças por Israel. É uma oração de agradecimento a Deus. Você vai pedir? Você pode pedir. A oração você fala o que você quiser com Deus. Você abre o teu coração. Mas esse tipo de oração era grandemente ocupada por graças. Experimente você começar suas orações agradecendo a Deus. Reconhecimento. Muitas vezes eu olho para o ruim, Senhor, eu estou morrendo, estamos fracos, não sei o quê, aquela coisa toda, aquele choradeira. Tudo bem, você vai falar para Deus também isso, mas comece agradecendo. Senhor, obrigado, eu tenho dente para mastigar. Senhor, obrigado, eu tenho 2 olhos. Senhor, obrigado, eu tenho um fígado que está funcionando. Senhor, obrigado, eu tenho um pâncreas que está me dando aqui. Senhor, eu tenho 2 pés. Senhor, quando você cansar de agradecer, você começa a pedir. Você vai ver que você tem muito mais para agradecer do que para pedir para Deus. 3 orações por dia. E essa oração é em pé, sentado? Como é que é? Como é que é essa oração, irmão Edson? Como eu oro? Não. Como é que é essa oração de Daniel? Daniel ali, acho que é joelhos. Joelhos. Essa oração de joelhos. Então, irmão Maicon, no meio-dia eu estou no meu trabalho. Não tem como eu olhar ajoelhado. Tem? Sabe aonde? Vai ao banheiro. Fecha a porta. Senhor, obrigado por esse momento do dia. Me perdoe se eu tenho algum pecado. Me dê força, abençoe aqui e tal. E vamos juntos, Senhor. Eu quero ser teu amigo. Isso é andar com Deus. Isso é você vencer as tentações. Qual, então, que é a primeira arma para você vencer as tentações? 3 orações. Oração 3 vezes por dia, como Daniel. Ótimo. Próximo slide. Oração 3 vezes ao dia. Anote aí que eu vou perguntar depois. Tá certo? Primeira arma. A irmã Ana, por favor. Bem alto. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disso vossa primeira tarefa. Parou! O que é a primeira tarefa? Que primeira tarefa? Não, eu vou tomar banho primeiro, eu vou fazer o de jejum, eu vou cuidar do meu cavalo, do meu boi, do meu cachorro. Não. Primeira tarefa é pôr de joelhos no chão e fazer o quê? Consagração. Senhor, olha, eu agradeço por tudo. Hoje é um dia que eu não sei nem se eu vou finalizar esse dia. Toma-me em tua mão e me livre do pecado. Trazendo uma água para eu. Maravilha. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Primeira coisa do dia é o quê? O quê? Consagração. Pode ler, irmã. Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os teus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Para esse dia submetei-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Amém. Onde está escrito isso, irmã Ana? Caminho a Cristo. Que página? 70. O livro Caminho a Cristo é a mensagem 88. Tá certo? Então, por favor, esse livro deve ser estudado. Eu não falei lido. Você lê bula de remédio, você lê placa de trânsito. Estudar é outra coisa. Caminho a Cristo. Ótimo. Próximo slide. Salmo 113, 3. Segunda arma, abra sua Bíblia em Salmo 113, 3. O irmão que acabou de chegar vai ler pra gente. Tá bom, irmão? Salmo 113, 3. Qual que é a segunda arma para vencer as tentações? Vamos lá. Bem rapidinho para a gente ganhar tempo. Abra sua Bíblia em Salmo 113, 3. Segunda arma para você vencer as tentações. Leia pra gente, irmão, bem alto. 113, 3. Do nascimento do sol até o ocaso,
Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode me explicar isso? O que esse verso está dizendo? Ele, quando ele se levantava, até ele se pôr de novo para deitar, ele agradecia e louvava a Deus. Anote aí então, segunda arma, irmão Edson, culto matutino e culto vespertino. Esse é o culto familiar. Esse não é o culto teu particular, é o culto da família. Próximo slide. Olha lá, ó, segunda arma, anote aí que eu vou perguntar, hein? Eu vou fazer ali o teste no final, se você não está dormindo. Culto matutino e vespertino, a segunda arma para vencer as tentações. Próximo slide. O irmão, seu nome, irmão, por favor? César, agora não esqueça. Isso. Então eu vou te dar um verso para você ler aqui, ó. Leia lá para a gente, por favor. Irmão César, tua vez, leia para a gente. Para que se desperte e fortalece o amor ao escudo da vida. Muito depende do uso feito na hora do culto. As horas de culto matutino e vespertino devem ser as mais agradáveis auxiliadoras do... Uau! Uau! Isso daqui é uma ordem do nosso Deus, culto matutino e vespertino. Você quer vencer tentações? Você não vai enfrentar o diabo na hora da tentação se você não tiver com arma na sua mente aqui. Ontem eu preguei sobre o nosso lóbulo frontal, vocês lembram, né? Se aqui tiver a palavra, vem a tentação e pela graça de Deus a gente vence. Se aqui não tem a palavra, você vai parlamentar com o inimigo como fez Eva e vai cair. Próximo slide. A sua esposa, por favor. Seja um culto breve e cheio de vida. Parou. O que é breve? Não, irmão Maicon, é o culto matutino, eu vou passar para minha família ali 1 hora de culto todo dia. Não, você está deixando as pessoas enfadadas. Não é isso. O culto é o quê? Breve. Pode ler, irmã. E adaptado à ocasião. O que é adaptado à ocasião? Me explica. Se tem criança, pergunta para as crianças. Se tem... Isso deve adaptar à ocasião. Essa ocasião é diária. Quanto tempo vocês acham que deve demorar o nosso culto matutino e vespertino? Em minutos, vamos lá. 15? Muito menos. Muito menos, bem menos. No máximo 5 minutos. A Sra. White, ela diz bem assim, ó. Oi? 5 minutos não dá nem para dizer amém? Não, dá sim, irmão. Não é quantidade, é qualidade. A Sra. White disse bem assim, ó, que você deve cantar algumas estrofes do hino, não é nem o hino inteiro. Não vai querer cantar com grande astúcia de manhã. É muito longo. Mas eu gosto, então você pega algumas estrofes do hino com grande astúcia e vai cantar algumas estrofes. Vai ler um verso da Bíblia, uma oração e tchau. Sem comentar, tchau. Vai colher o milho, vai plantar o aipim, vai ser feliz. À noite tem mais, no máximo 5 minutos. Dessa maneira, irmão Edson, as pessoas ficam na expectativa do novo culto. Uau, o culto foi rápido hoje, né? O pai falou ali, rápido, deu 4 minutos. Eu não perco nada em 4 minutos. Não foi... Maravilha, assim funciona. Coisa rápida. Não é ler um capítulo da Bíblia, é um verso da Bíblia. Uma proteção para aquele dia, uma proteção, né? Pegou o código. É para esse dia. Ótimo. Vamos lá, continua, irmã. Irmã? Variado? É variado de tempo em tempo. O que é variado? O que é variado? Diferente. Muda o hino toda semana. Muda. Ótimo. Vai. Como em todos parte da leitura da Bíblia. E aprenda e repita muitas vezes a lei de Deus. Opa! A profeta está dizendo igual Moisés que é para repetir a lei para gravar. Mesma coisa, irmãos. Por favor. Contribuirá para maior interesse das crianças. Ser-lhes algumas vezes permitido escolher trecho e seguir. Ô, meu filho, minha filha, que verso você quer ler hoje, que você está gostando? Salmos 23, verso 1? Ok, vamos ler esse verso. Um verso!
E as crianças se sentem, uau, o pai perguntou minha opinião. Que bom, eu tenho importância, né, nesse estudo. Vamos lá, próximo. Por favor, irmão. Em todo lar cristão, Deus deve ser honrado pelo sacrifício de oração e louvor de manhã e à noite. As crianças devem ser ensinadas a respeitar e reverenciar a hora da oração. É dever dos pais cristãos, pela manhã e à noite, mediante oração fervorosa e perseverante fé, construir em redor de seus filhos uma cerca de proteção. Construíram como? No culto matutino e vespertino. Vitória sobre o pecado. Ensinar a criancinha já a depender de Deus todo dia. Próximo, irmão. Irmão, sua vez. Na igreja do lar devem as crianças aprender a orar e confiar em Deus. Não, peraí. Igreja do... O que você leu? Igreja do lar. Não, a igreja é só lá no templo, lá na igreja. A denominação com a placa da igreja. O meu lar não é uma igreja. Então, se não é a igreja de Deus, é a igreja do quê? Irmão Michael, você está sendo muito radical. Se a tua casa não é a igreja de Deus, é a igreja do diabo, irmãos. Se você liga televisão em novela, filmes, é a igreja do diabo. Você está invocando os demônios para estar na sua casa. Irmão Michael, mas e as notícias? Irmão, eu nunca vi uma pessoa no Jornal Nacional ficar sabendo mais sobre a Bíblia e mais sobre Ellen White. Eu nunca vi. O que é? Só sangue, notícia ruim, é o Trump fazendo. Isso é depressão, irmãos. Só fofoca. Nós temos que gastar tempo com a palavra, com a Bíblia. Pega a televisão, desliga ela. Se for possível, venda, dá fim nela. Irmão Michael, mas o evangelismo, televisão. Por favor, televisão é uma arma do diabo na sua casa. É a porta de entrada para o espiritismo na sua casa. Pode continuar. Ensine-nas a repetir a lei de Deus, com reverência aos mandamentos. Ensinou-se aos israelitas, e as intimarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Deuteronômio 6, o verso 7. Aqui é aquilo que a gente leu ontem, né? Os pais têm que ensinar os filhos ao quê? A memorizar a palavra de Deus, colocar aqui, ó. E vou dizer outra coisa, que para aqueles pais que não estavam aqui ontem. O pai que compra açúcar e põe na sua casa, ele está ensinando o filho e a filha a serem desobedientes. Viciado em açúcar. O pai que compra açúcar e põe na sua casa está ensinando a tua esposa a ser uma chata. Tem tantas mulheres hoje que são chatas, que não conseguem. E homens também, não é só as mulheres. Por quê? Porque o cérebro está cheio de açúcar. A pessoa está mal-humorada, enfesada. O que significa a palavra enfesada mesmo? Está cheio de quê? Cheio de fezes aqui. Porque está cheio de açúcar aqui. Irmãos, por favor, é meu apelo para vocês. Tirem o açúcar da sua casa. Por favor. Próximo. Irmão, quem que está na vez? O irmão, né? Lorival, por favor. Passará o Senhor do céu por alto e cai na tais lares, sem deixar bênção alguma ali. É uma pergunta. Por certo, não. Por quê? Quem faz o culto matutino, Deus do céu falou, opa, me invocaram ali. Eu vou estar nessa família. Pois não. Quando os ministradores guardarão as crianças que assim são dedicadas a Deus. Eles ouvem o oferecimento de louvores e a oração de fé. E levam as petições àqueles que ministram o santuário em favor do seu povo. E oferece seus méritos. Você quer que anjos andem com a sua família durante o dia? Faça o culto. Próximo. Terceira arma para vencer as tentações. 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, verso 17. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, Novo Testamento, o capítulo 5, verso 17. Terceira arma, irmão Edson. Vamos lá, vamos anotando, hein? Para vencer as tentações. O irmão, por favor, pode ler para a gente? Você mesmo. Nunca deixem de orar. Hã? Nunca deixem de orar.
O que você falou, irmão? Orem sem cessar. Maravilha, orem sem cessar. Quem pode me explicar o que significa esse verso? Ter um pensamento sempre ligado com Deus. Teu pensamento. Não só de joelho, não só falando, mas memória, o pensamento sempre ligado. O que mais? Quem pode dar uma definição desse verso? Orai sem... Trabalhando e orando em voz baixa. Trabalhando e orando em voz baixa, gostei da definição. O que mais? Espírito de oração. Espírito de oração, o que mais? Sabe aquela pessoa que de repente você chega na casa dela, ela está lá mexendo no carro, assoviando hinos da igreja, e você precisa falar 2 vezes, ô João, ela não escuta, porque ela não está aqui, ela não está na horizontal, ela está na vertical. Ô João, o que você quer, meu amigo? É que eu estava falando com Deus, estava cantando hinos e tal. Isso é orar sem cessar. Nós hoje devemos aproveitar a tecnologia para ir a favor da gente. Mas o que você está falando com isso, Michael? Chega na sua casa, liga um hino. Hino eu estou falando, não é música gospel que tem na nossa igreja. É hino. Hino de louvor a Deus. Deixa lá os anjos escutando ali invocação a Deus e começa a assobiar, começa a cantar. Pegue palestra de pastores e de pregadores, que é da verdade presente, certo? Coloque para escutar, não perca tempo, porque oficina desocupada é o quê? Mente desocupada é a oficina do Satanás. Não permita que a sua mente fique desocupada em nenhum momento do dia, sempre em oração. Hinos, louvores a Deus e palestras que vão ajudar muito você. Eu vou caminhar com a minha esposa, fazer atividade física. O que você faz? Põe ali um fone de ouvido, um hino e começa a cantarolar e começa a cantar. E no meio da oração, pergunta para a irmã, eu escutei aqui um hino, um verso. O que você acha desse verso? O Senhor pastor não faltará. Responde lá. E a irmã responde para ele. E ela faz outra pergunta. Pronto, estão em oração. Orai sem cessar. Terceira arma para você vencer as tentações. Próximo slide. Olha lá, oração, né? Diária, oração ininterrupta com Deus. Próximo. Quarta arma para vencer as tentações. Vamos lá? Hebreus 10, o verso 24 e 25. O irmão, por gentileza, Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 10, o livro de Paulo, livro do santuário, hein? Hebreus 10, 24 e 25. O que diz lá? Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tendo mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Paulo está dizendo que a gente não deve deixar de o quê mesmo? De congregar? Uau, mas o que significa isso? Ir na igreja. Aqui é uma igreja? Claro que é. Aqui é o templo da igreja. Igreja somos nós. Igreja são as pessoas. Jesus falou assim, olha, quando vocês se reunirem, 2 ou mais em meu nome, eu estarei o quê? Com vocês, no meio de vocês. Então, nós devemos ter sempre esse momento de comunhão, de congregar, juntos, unidos. Por quê? Quando você faz uma fogueira, você coloca ali muita lenha, né? Se você tirar uma brasinha ali, colocar no canto, logo vira o quê aquela brasinha? Cinza, esfria, não é? Agora, se aquela brasinha está junto ali, fica sempre quente, não é? Então, nós estamos aqui para nos ajudar, para congregar juntos. Então, qual que é a quarta arma para vencer as tentações? Congregar. Recapitulando, vamos lá, qual que é a primeira arma? Muito bem, garoto. Qual que é a segunda? Perfeito. Qual que é a terceira? E a quarta? Congregar. E você vem na igreja para você se doar, não é para receber. Você é um adventista parasita ou epífita? Epífita é a planta, é a orquídea, que ela não se alimenta da árvore, certo? Agora o parasita é aquela planta que vai ali e mata aquela outra planta. O adventista parasita, ele vem na igreja para ser abençoado. Eu quero aproveitar. Isso é o parasita. Agora o epífita, ele vem aqui para se doar, para ajudar, para doar, não para receber. Ok? Próximo.
Congregar, a quarta arma. Quinta arma, vamos lá, irmãos. Atos 20 e 35. A irmã, por favor. Atos, vamos lá. Atos 20 e 35. Atos 20 e 35. Eu vou pedir para o irmão Everaldo me trazer mais um pouquinho. Em tudo vos dei exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus. Porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar o que se vê. Quinta arma para vencer as tentações, hein? Vamos lá, vamos continuar lendo e já a gente fala qual que é. Mateus 4, 24 e 25. O irmão Emanuel, obrigado. Vai ler para a gente agora. Irmão Emanuel, leia para a gente. Mateus 4, 24 a 25. O que diz lá? Essa é a quinta arma para vencer as tentações. Irmão Emanuel, vamos lá. E a sua fama também por toda a filha. A sua o quê? Sua fama. Ok, então as pessoas queriam estar perto de Jesus. Por quê? Leia, irmão. Trouxeram os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Endemoniados, lunáticos, paralíticos e os curou. Da Galileia, pecados de Deus, da Lã de Judeia e da Lã de Jordão, e nós nos seguimos. Mateus 15, 29 a 30, 31. O irmão vai ler para a gente ali, por favor. Mateus 15, 29 a 31. O que diz lá? Essa é a quinta arma para vencer as tentações. A 31. Partindo Jesus dali, foi para o fundo do mar da Galileia. E subiu ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De todo que o povo se admirou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, os cegos viam, então glorificavam a Deus de Israel. Quinta arma para vencer as tentações. Obra médico-missionária. Esse é o único método correto de evangelismo. A senhora White diz que a obra médico-missionária é o quê? A reforma de saúde é o braço da terceira mensagem angélica. Nós não estamos batizando tantas pessoas porque nós não estamos sendo médico missionário. Ali com Jesus Cristo, ele não ia atrás de pessoas para dar estudo bíblico. Não. As pessoas vinham até ele. Por quê? Porque ele curava as pessoas. Antes de pregar, ele fazia o quê? Alimentai-vos. Pois não? Isso. Ele tratava as pessoas como que elas precisavam ser tratadas. Então, a quinta arma para você vencer as tentações é o quê? Pode passar. Obra médico-missionária. Anote aí, eu vou perguntar, hein? Obra médico-missionária. Mas, irmão Michael, como que eu vou convencer o meu vizinho a ter estudo bíblico? Né? A senhora White sabe o que ela fazia? Pão integral e distribuía para as pessoas. Olha que interessante. Ao invés de você falar assim, ô vizinho católico, você sabia que a marca da besta é o domingo? Você sabia que o Papa é o anticristo? Você vai espantar o teu vizinho católico. Para de ser um medíocre, não faça isso. Chega para ele domingo de manhã, ô vizinho, vem cá. Eu fiz um pão integral, um pão vegetariano aqui para você, e está aqui para você o pão. Tá bom? Fica com Deus, bom dia. Só isso, não fala da marca da besta para ele. Ele vai comer o pão, vai gostar. No outro dia, ele... Bom dia, vizinho, tudo bem? Bom dia, o teu pão estava bom, hein? Você pode me ensinar a fazer esse pão? Olha, você lançou a isca, o peixe pegou ali. Você ensina para ele, para a esposa. Quando vê, vocês vão estar estudando a Bíblia. Porque você alimentou, você fez o que Jesus falou. Alimentai-vos.
Tá certo? Fale menos de marca da besta, por favor. Fale mais de reforma de saúde. Vamos lá. Sexta arma. Pode pular que a gente está com pouco tempo. Pode pular. A anterior, vamos lá. Essa é importante a gente ler. Volta. Isso, vamos lá. Quem está na vez? O irmão aqui, leia para a gente esse texto. Você mesmo. Lá o texto. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médica missionária. Chegará um momento que o quê? Nenhuma outra obra será realizada, a não ser o quê? Chega no espírita lá e cura a gastrite dele, para você ver. Ele vai ser devedor. Chega lá no espírita, no maçom, e cura a mãe dele de câncer, para ver se depois ela não vai aceitar isso do bíblico. Ele deve para você, né? Obra médico missionário. Pois não, sexta arma. Mateus 4:2. Abra sua Bíblia. Mateus 4:2. A irmã vai ler para a gente, por favor. Mateus 4:2. Mateus 4:2. Sexta arma, penúltima arma para você vencer as tentações. Mateus 4:2. O que diz lá, irmã? Mateus 4:2. Achou, irmã? Depende de jejuar 40 dias e 40 noites e depois ter fome. Qual que é a sexta arma para vencer as tentações? 40 dias. É 40 dias não, mas é jejum. É a sexta arma para você vencer as tentações. Quando você jejua, o teu corpo inteiro entra em autofagia. O que significa isso? Uma autolimpeza tirando as impurezas. A tua mente fica mais acirrada e você escuta melhor a voz de Deus. O povo de Israel, toda vez que tinha uma grande decisão para fazer, o que eles faziam? Jejum. O Yom Kippur, a última festa do ano para a purificação total do povo de Israel, o que eles faziam? Jejuavam. Jejum, irmãos, o jejum é uma tremenda arma até contra o câncer. E você vai lembrar muito da palavra de Deus. A sexta arma para você vencer as tentações é jejum. Vamos lá, próximo. Esta pergunta é muito importante. Não existe uma regra, porque assim, já que você fez a pergunta bem rapidinho, existe o ectomorfo, que é a pessoa bem magra, eu sou um ectomorfo. Existe o mesomorfo, que é aquela pessoa que não é nem obesa e nem magra, certo? E existe o endomorfo, que é aquela pessoa que você sabe que já nasce meio assim, meio fortão e tal, mas você vê que é meio com gordura e tal. O endomorfo, ele pode fazer o jejum com muita frequência, que não vai fazer mal. O ectomorfo, que é aquele magrão que não tem muita gordura, não pode fazer jejum 3 dias por semana. Exato, vai fazer mal para ele. Mas via de regra, você fazendo jejum a cada 15 dias é excelente para a sua vida. A cada 15 dias, faça um jejum. Isso vai te fazer assim, a Sra. White disse que o jejum ele traz resultados incalculáveis. 24 horas, não é jejum de 24 horas. Você almoça em um dia e só vai almoçar no outro dia. E você pode fazer jejum de mais de 48 horas e assim por diante. Mas sempre cada organismo é diferente, tá? Não vai sair daqui falando, o Michael falou para fazer jejum de 3 dias toda semana. Vai te fazer mal. Mas pelo menos a cada 15 dias, 24 horas. Vamos lá, sexta arma. A sétima agora e a última. Pode pular? A sétima e a última. Pula. Vamos lá, Mateus 4, 1 a 11, a nossa última arma. O meu tempo está indo. Vamos lá. Agora é a vez do Edson. Por favor, irmão Edson. Essa é a sétima arma. A mensagem de 88, irmãos. Vamos lá. Mateus 4, 1 a 11. O que diz lá, irmão Edson? Mateus 4, 1 a 11. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele, o tentador disse: Tu és filho
de Deus ordena que essas pedras sejam feitas pães. Parou! Por que o diabo aqui falou se tu és o filho de Deus? Por quê? Por quê, irmã? Tentando colocar dúvida. O que é tentação? Que a gente estudou no início lá com Eva. O que é tentação? Quem me define da tentação aqui? Eu falei. A tentação é uma insinuação para você descrer da palavra de... E Deus falou o que para Jesus no batismo? Vai lá. O que ele falou? Não, leia antes. O 3. O final ali. Quando veio ele o tentador, disse... Não. O Mateus 3, o último verso. O que diz lá? Mateus 3, o último verso? Isso, o penúltimo e o último. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da Ah. água, e eis que lhe abriram os céus, e Ah. o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz Ah. do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraram. Acabou. Deus Pai falou, esse é meu filho amado em quem me compraz. O universo inteiro sabia disso. E na tentação aconteceu o quê? Se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas. O diabo pega a palavra de Deus, coloca um veneno e mistura e fala assim, toma. E você decide se você vai tomar essa água com veneno. Vai lá. Mas ele respondendo disse: Está escrito. Opa! Nós vimos no início da pregação que nós vamos vencer o diabo como? Assim como Jesus venceu. É isso mesmo? E Jesus aqui fez o quê? Está escrito? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Jesus parlamentou com o diabo como fez Eva? Não. O que ele fez? Está escrito na ponta da língua, na agulha. Está escrito. Pode continuar. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão. Viram só um pouquinho, irmãos? Viram aqui que o diabo usou até a Bíblia para tentar o Jesus Cristo? E Jesus falou o quê? E disse Jesus: Também está escrito. Opa, parou! Está escrito. Se no teu lóbulo frontal, irmãos, tem açúcar, você não vai lembrar da palavra de Deus, você não vai vencer a tentação. Por isso que é importante o povo de Deus hoje ter reforma de saúde e estar limpo aqui. Para você lembrar do quê? Do que está escrito. Vamos lá. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse: Todas as coisas eu te darei, se prostrares me adorares. Só um pouquinho, o diabo aqui está pedindo o que? Adoração. Essa não é a nossa mensagem hoje. Temei a Deus. E o diabo fala assim, temei a mim. E Jesus falou o que daí? Respondeu o quê? Vai de Satanás, porque está escrito. Porque o quê? Está escrito. Maravilha, aleluia. Mensagem 88. Pode continuar. Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Maravilha, está escrito. Moisés falou assim para o povo de Israel, você agora, os pais, devem colocar na mente dos filhos o quê? A lei de Deus. A senhora White falou, coloca a lei de Deus. Para que pôr a lei de Deus na memória? Para quê? Para quando vier o diabo, você está escrito. Diabo, eu não quero conversa contigo. Aqui está a palavra. Não matarás, não farás. Está escrito. Próximo slide. Sétima arma é o quê? Anote aí, Jesus ele venceu o diabo citando a palavra de Deus na hora da tentação, com fé. Todo o conteúdo citado com fé torna-se na sua vida uma realidade. Como é que Deus criou o mundo? Como é que Deus criou o mundo? O que ele falou? Haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. Esse é o poder da palavra. Próximo. Salmos 33, verso 9. Bem rapidinho agora. Vamos lá. A irmã Sheila, né? Leia pra gente. Salmos 33, o verso 9. Essa é a Pois não. Porque falou, e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Você é um criacionista ou um evolucionista? Tem algum evolucionista aqui?
Não, criacionista é o que Jesus falou e acontece. Vamos lá, próximo verso, irmão. Isaías 55, 9 a 11. Mensagem 88, vai lá. Leia pra gente. Isaías 55, 9 a 11. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e neva dos céus e para lá não torne, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e se façam brotar para dar semente ao semeador e pão aos que comem, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Uau! E prosperará naquilo para que há designei. Se na hora da tentação você citar a Bíblia com fé, há poder na palavra que vai vencer tentação e vai tornar você a realidade que você citou. Um exemplo clássico, vamos lá. Você está ali com um momento com a sua esposa, não muito bem e tal, e dá aquela vontade de falar mais alto. Se nesse momento você falar bem-aventurados mansos, porque darão a terra, falar ali na sua mente, aquela mansidão que está escrito na palavra vai se tornar na sua vida e você vai vencer as tentações. Isso é praxe, Jesus fez isso. E isso ele vencia as tentações. Próximo verso, vamos lá. Salmos 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. O irmão ali atrás vai ler para a gente. Salmo 119, verso 11. O que diz ali, irmão? Salmo 119, o verso 11. Decore esse verso. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Para o quê? O que significa guardar a palavra de Deus no meu coração? Me explique. Porque ela sempre viva. Está aqui, ó, memorizada aqui no lóbulo frontal, para não pecar contra ti. Muito bem, irmão. Próximo verso, Salmo 17, 4. O irmão ali vai ler para a gente, por favor. Salmo 17, verso 4. Leia para a gente. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios, e me tenho guardado dos caminhos dos maus, dos homens violentos. Homem violento. Você quer ser um homem violento? Não guarde a palavra. Você quer ser um homem manso? Guarde a palavra aqui, ó, e cite ela na hora da tentação. Vamos lá, próximo verso, João 6,63. A sua esposa vai ler pra gente. João 6,63. O que diz lá, irmã? João 6,63. Bem alto. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra de Jesus é o quê? Espírito e morte? É espírito o quê? E vida. Você quer viver? A palavra tem que estar aqui, ó, gravada na sua mente. Próximo, Gálatas 2,20. O irmão Emanuel vai ler pra gente. Gálatas 2,20. Estamos encaminhando para a finalização. Gálatas 2,20. Mas como isso? Quando que a sua boca não fala mais as tuas palavras? A tua boca fala a palavra de Jesus Cristo na hora da tentação. Irmãos, resumindo, na nossa vida nós temos que andar mudo e sair calado. Quando que a Bíblia fala assim, ó, sim, sim, não, não, é para as pessoas falarem menos e usarem mais a palavra de Deus. Memorizem a Bíblia. A pessoa dá aquilo que tem. Se você tem a Bíblia no seu lobo frontal, você vai falar da Bíblia. Se você tem futebol, Palmeiras, Flamengo, Bolsonaro, Lula, política, você vai falar disso. Festa, justiça, os ministros lá fazendo. Isso. Agora, se você tem a Bíblia, você vai o quê? Expressar a Bíblia. Vamos lá, próximo.
2 Pedro 1,4. A irmã Ana, por favor, leia para ele. Ah, então tá. Quem que é o próximo? Meu irmão aqui na frente, ó. Vai lá, irmão. 2 Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4. Pelo quais nos tem sido doado a sua preciosa e muito grande promessa, para que por ela vos tornei co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por qual meio que eu vou ter a natureza de Cristo na minha vida? Você leu aí, explica pra gente. Pela palavra. Se você está firmado na palavra, você vai refletir a palavra. Próximo. Próximo. Isso, a irmã vai ler pra gente, por favor. Isso. Veio o príncipe do mundo, disse Jesus. Ele nada tem em mim. Nada havia nele que correspondesse às sofismas dessa palavra. O que significa a palavra sofisma? Os enganos. Exato. Pode continuar. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar com... Opa! Olha que promessa! A mesma mentalidade de Cristo pode se dar conosco. Mas como, irmão Maicon? Como? Leia, irmã. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo. E veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Aleluia! Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Uau, amém. Próximo texto. O irmão Edson. Da maneira, porque isso se realiza. Mas espera aí, como que então se realiza a natureza de Cristo na minha vida, para que nem por pensamento eu caia em pecado? Leia pra gente. Cristo nos mostrou, porque meio venceu no conflito contra Satanás, pela palavra de Deus. Unicamente pela palavra pode resistir à tentação. Está escrito, dizia. E são-nos dadas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1,4. Toda promessa da palavra de Deus... Parou! Toda promessa! Não fique conjecturando, procrastinando com Deus. Senhor, isso daqui é no tempo da senhora White. Senhor, o problema não é meu. O problema é do Senhor. Viva em mim e transforme o meu caráter semelhante ao seu caráter pela sua palavra. A transformação não é nossa. O nosso papel é apenas falar, Senhor, eu permito. É só abrir a porta que ele vai entrar e vai cear contigo. Pode continuar. De tudo que sai da boca de Deus, sabemos de viver. Amém. Próximo. Por favor, irmã Sheila. Quando assaltados pela tentação, não olheis as circunstâncias, ou a fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra. Pertence-nos toda a sua força. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Salmo 17, 4. Próximo. Você, irmão. Várias vezes cada dia, esse modo de ar o momento deve ser dedicado à oração e à experiência, nem que seja para guardar a memória um só tempo, a fim de que seja vida espiritual na alma. Quantos textos da Bíblia você memorizou hoje? E ontem? E essa semana? Se você não tem balha na agulha, você não vai matar o seu oponente. Não é assim? Tem que ter munição. Aqui Deus está dizendo para você e para mim hoje,
Cada dia você tem que guardar um verso da Bíblia. No final de um ano você tem quantos versos guardados? Fala para mim, irmão Edson. 365 em um ano! Mas se você não tem açúcar na cabeça, porque é o seguinte, com açúcar você está bêbado, você não vai lembrar nada. Agora, se a tua mente está limpa aqui, em um ano você tem 365 versos para você acertar o diabo. Vitória sobre o pecado, mensagem 88. E 2 anos, você vai ter quantos? Tá vendo como é fácil, irmãos? É só seguir o que Jesus fazia. Culto matutino, culto vespertino e memorização da Bíblia. Próximo. O irmão ali atrás. A presença da palavra de Deus é a norma para a juventude que quer ser fiel ao Rei do céu. Estude eles as escrituras, entesoure na memória, texto sobre texto, e adivinha do segredo daquilo que o Senhor disse. O que significa a palavra entesourar? Amontoar, né? Guardar, memorizar. Próximo. O irmão, por favor, você. Pendurai as preciosas palavras de Cristo na galeria da memória. Elas devem ser muito mais apreciadas do que ouro ou prata. Então, o que está dizendo é que a nossa memória tem uma galeria, tem ali umas prateleiras. O que você está colocando na sua memória? Filmes, novelas, Bolsonaro, Lula, que mais? Datena, Netflix. Se você ficar assistindo Datena, você vai querer dar cadeirada na cabeça dos outros. É ou não é? Agora, se você assiste o Senhor Jesus Cristo na palavra, você vai ter o que na sua mente? Galeria da memória. Vamos lá, próximo. A irmã, por favor. Ao trabalhar, tem convosco uma Bíblia de bolso. Parou, isso é uma ordem. Durante o dia inteiro você tem que ter o que no bolso? Uma pequenininha. Vamos lá. E aproveitai toda a oportunidade para entesourar na memória suas preciosas promessas. Irmão, eu tenho uma consulta hoje no médico, irmão Everaldo. Às 3 da tarde. Eu vou chegar lá umas 2h30 por aí. Essa meia hora, o que eu vou fazer? Assistindo lá a televisão, vendo a revista Veja? Não! Eu vou começar a memorizar. O celular está ótimo. Geralmente a consulta atrasa, viu, Edson? Vai atrasar 15 minutos, 20 minutos. Se você conseguir aproveitar os retalhos do dia, é 20 aqui, 15 ali, meia hora ali. Final do dia, irmão, você tem ali 1 hora de memorização da palavra. Chega no culto matutino, bah! O que você memorizou hoje? Eu memorizei Salmo 23. O Senhor é o pastor, nada me faltará. Eu memorizei. Irmãos, está vendo? Aqui está dizendo que é para memorizar. Não é memorizar o time de futebol, Neymar, essas coisas. Vamos lá, próximo. O irmão, você. Estudar a palavra de Deus, conjurar a memória, e quando durante o vídeo, a palavra de Deus. Isso, agora o irmão vai ler para a gente o próximo. Isso, é o penúltimo dessa manhã. E olha a data que é esse texto. Vocês querem ouvir a mensagem 38? Olha esse texto, vai lá. Edificai um muro de passagem bíblica em vosso redor. Vereis que o mundo não poderá demolir. Entesourai as escrituras na memória e retrucai então a Satanás quando ele vier com suas tentações. Está escrito: por dessa maneira que o nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. Tu quer vencer o pecado? Memoriza a Bíblia, não tem outro caminho. Vamos lá, próximo. A irmã, por favor. A energia criadora que trouxe a existência ao mundo está na palavra de Deus. Uau! Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Parou! O que significa isso? Não matarás? Como que a gente deve interpretar essa ordem? Não matarás. Quem pode me explicar?
Tá, mas me expliquem. Não matarás. O que significa isso? Pô, quase, vamos lá. O que significa? Sim, mas como que a gente deve interpretar isso? Promovendo vida da pessoa. Também, mas vamos lá, quase. Isso é uma ordem ou uma promessa? Uma promessa. Então, quando você lê na Bíblia assim, não matarás, você deve entender assim, eu, Senhor Deus, vou te dar poder para você não matar. Essa é a promessa. Não leia mais, não matarás, não adulterarás. Não é isso que Jesus quer que você leia. Não adulterarás. Eu, o Senhor Deus do universo, vou te dar poder para você não adulterar. Leia a Bíblia como promessas, não como leis de não. Vamos. A gente não consegue nada. É lógico, tchê. Esse é a mensagem 88. Colocar no pó o teu orgulho e falar, Senhor, salva-me, como Pedro fez lá no mar. Ótimo, gostei. Pode continuar. Cada ordenança. Aceita voluntariamente, né? Aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito. Uau! Transforma a natureza e cria de novo a alma, a imagem de Deus. Uau! Tu queres... Palavra. Próximo. Para finalizar, aqui nós temos o homem de 88, Alonso Jones. O que ele disse e o que é fé? Quem é que pode me dizer o que é fé? O que é fé? Ótimo, boa definição. O que mais? O que? Ótimo! Gostei. Maravilha. Então eu vou traduzir aqui para vocês, ó. Fé é a expectação, é o desejo que a palavra de Deus faça o que ela diz. E dependendo dessa palavra para fazer o que ela diz. Em outras palavras, Senhor Deus, o Senhor está dizendo que eu tenho que ser um homem calmo. O problema não é meu, Senhor. Quem escreveu a Bíblia não foi eu. Eu sou pó, eu sou neblina, eu estou aqui de passagem nesse mundo. O Senhor quer mesmo isso? Produz em mim. O problema é teu. Você quem faz as coisas. Eu não faço nada, mas eu permito. E eu espero na tua palavra que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Isso é fé. Isso é andar em fé, andar de acordo com a palavra de Deus. Enoque andou assim, Abraão andou assim. E essa é a mensagem 88. Fé na palavra. Pois não. Considerar os 10 mandamentos não como o que está escrito lá, mas uma lei espiritual para nós. Uma promessa de Deus. Deus falando para você aqui, ó, eu vou te dar poder, meu filho, para você guardar a lei de Deus. Confia em mim. Pode passar. Vamos lá. João 15, 7, o último verso dessa manhã. João 15, 7. Quem está na vez? O irmão Lorival? A irmã Sheila, por favor. João 15, 7. João 15, 7. João 15, 7. Cris lá, irmã. Se vós estiveres em mim. Parou. O que significa isso? Se nós crermos na cruz do Calvário, que o sacrifício de Jesus Cristo é onipotente e é suficiente para me render do pecado, eu vou estar em Cristo. Pode continuar. E as minhas palavras estiverem em vós. Parou! Agora aqui, ó, a santificação. Eu fui justificado na cruz do Calvário pelo poder do sacrifício de Cristo. Agora, se nós crermos que as palavras de Cristo estiverem em nós, estiverem aonde? Na galeria aqui, ó, e o açúcar saiu e entrou a palavra. O que vai acontecer? Pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Irmã, eu quero ser semelhante a Cristo. Eu só vou ser semelhante a Cristo se a palavra estiver aqui na minha vida. Querido amigo, para mim é uma honra poder compartilhar com você esses ensinamentos. Eu e você só iremos fazer parte dos 144 mil se nós vencermos as tentações com as 7 armas. E aquilo que eu falei para vocês no início do sermão, né? Que eu ia pedir no final do sermão quais são as 7 armas para vencer as tentações. Essa é a mensagem 88, poder da palavra. Arma número 1.
Muito bem. Número 2. Perfeito. Número 3. Muito bom. Quarta. Quinta. Perfeito. E a sexta? E qual que é a sétima? Citar a palavra de Deus com fé na hora da tentação. A gente sempre ia falar que é o mandamento que a gente guardava com fé era o sábado, né? Tem fé, mas é todo sábado. Você é um sabatista ou você é um adventista? Devia falar assim, né? Só o sábado que é por fé, não é todo. Os 10.